Fala galera, sou o Gustavo. Hoje eu e meu grupo vamos falar com vocês sobre o choque séptico. Primeiro eu vou começar com a definição de choque séptico. Mas para isso eu acho muito importante antes a gente conceituar a sepse, porque a sepse e o choque séptico nada mais são que estágios da mesma patologia. Logo, a sepse vai ser uma inflamação generalizada que a gente vai ter no nosso corpo, provocada por um agente infeccioso. Já o choque séptico vai ser quando esse agente infeccioso cai na nossa corrente circulatória e infecta os outros órgãos. Com isso, a gente vai ter uma hipoperfusão tecidual e pode levar a uma falência múltipla de órgãos. Outro fato que eu acho importante a gente lembrar é que agora, no dia 13 de setembro, é o Dia Mundial da Sepse, uma doença muito grave que mata muitas pessoas ao redor do mundo e que é responsável por cerca de 25% das internações em leitos de UTI só aqui no Brasil. Bom, em relação ao etiopatogênese do choque séptico, ele pode ser provocado por infecções bacterianas, né, gram-negativas, produtoras de endotoxinas, quando há o reconhecimento dos padrões moleculares associados aos patógenos, mas também pode ocorrer quando há dano tecidual, né, ao reconhecimento dos padrões moleculares associados ao dano. Esses dois, o DUMPs e os PUMPs, né, eles ativam a resposta imune inata. O choque séptico também faz parte da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, né, e a sua patogênese está relacionada ao mecanismo periférico, com a liberação de mediadores inflamatórios, como citocinas, né, que causam vasodilatação arteriolar, diminuindo a resistência vascular, e também causam inundação do leito capilar, diminuindo o retorno venoso. Também está relacionado ao mecanismo cardiogênico, porque certas citocinas, elas deprimem o miocárdio, né, comprometendo a função do coração de bombear o sangue. Em resposta a essa vasodilatação inicial, né, a ativação do sistema adrenérgico, do sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? Isso na fase hiperdinâmica, quando não há ainda muitos distúrbios, né, na macrocirculação. No início a pressão não está muito alterada, né? Mas se a causa do choque não foi eliminada, esses mecanismos adaptativos não têm mais efeito e o débito cardíaco cai bastante, caracterizando a fase hipodinâmica. Com a progressão, né, do choque, a redução da função miocárdica e a acidose metabólica, caracterizando a fase da descompensação. Como o débito cardíaco ele é ineficaz para manter a perfusão adequada dos tecidos, né, a hipóxia resultante aumenta a glicólise anaeróbia nos tecidos, né, aumentando o ácido lático. Essa acidose piora o quadro hemodinâmico, né, porque deprime o miocárdio, reduz a resposta dos vasos às catecolaminas e também aumenta a abertura dos esfíncteres pré-capilares, né. Então, vários mediadores pró-inflamatórios são liberados por esses tecidos hipóxicos, né? E também essas moléculas circulantes, os PUMPs e os DUMPs, né? Eles ativam a produção, né, de citocinas, que ativam células endoteliais e leucócitos, aumentando ainda mais a permeabilidade vascular, a vasodilatação, né? E diminuindo também o retorno venoso. Também tem as citocinas depressoras do miocárdio, né? Como por exemplo L1 e a TNF-alfa. Com essa lesão endotelial progressiva, pode ocorrer trombose por exposição a fatores teciduais de coagulação, né? Ou por redução na atividade anticoagulante do endotélio. Pode ocorrer coagulação intravascular disseminada e se houver o consumo exagerado de fibrina, de plaquetas e dos fatores de coagulação, pode ocorrer a coagulopatia de consumo. Com a manutenção dessa situação, né, de hipoperfusão tecidual, ocorrem lesões degenerativas e necrose em diversos órgãos, né? E quando essa insuficiência funcional dos órgãos vai se acumulando, né, ocorre a falência múltipla de órgãos, né, que é a fase final do processo do choque séptico. Essa figura, ela resume bem o choque séptico, né? Ele pode ser provocado por agressões infecciosas ou não, né? Ele resulta na liberação dos PUMPs, né, quando ocorre infecção, e dos DUMPs, quando ocorre traumatismo, destruição tecidual, né? Eles induzem a liberação de mediadores, né? Ativadores de coagulação, citocinas pró-inflamatórias, ativação do complemento, né? Que esses mediadores induzem aumento da permeabilidade vascular, né? Relacionada ao mecanismo hipovolêmico, né? Eles induzem também vasodilatação, abertura dos capilares, relacionados ao mecanismo vasogênico, e eles induzem a depressão do miocárdio, né? Relacionado ao mecanismo cardiogênico. Esses mecanismos, né, todos contribuindo para diminuir a pressão arterial, para comprometendo ainda mais a perfusão adequada dos tecidos e levando à falência múltipla dos órgãos. Agora vamos para os aspectos de um paciente com choque séptico. Aqui a gente tem listado alguns achados clínicos, entre eles a gente tem sensação de confusão, letargia, dor muscular, febre, falta de ar, taquicardia, manchas escuras ou pele pálida. A sepsia é caracterizada por uma redução da pressão que não ameniza mesmo com uma reanimação hídrica ou administração de vasoconstrictores e uma alteração no lactato.
Em relação aos sistemas para avaliação do paciente, a gente vai ter o QSOFA e o SOFA. O QSOFA é o mais simples dele, ele é dividido em 3, com alteração do estado mental, uma pressão arterial sistêmica menor ou igual a 100 e a frequência respiratória aumentada para mais de 22 respirações por minuto. O sistema do SOFA ele é mais complexo e ele é dividido nos sistemas do corpo e cada um desses sistemas vai ter uma pontuação. Ao somar todas elas, a gente tem um score final que vai indicar para a gente a gravidade da situação do paciente. Em relação aos aspectos laboratoriais, a gente tem o lactato, que vai indicar um aumento da via glicolítica. A gente tem o sistema respiratório, com a gasometria arterial, que vai indicar para a gente uma acidose sanguínea. O hemograma completo, que pode indicar leucocitose, neutrofilia, eosopenia, neutropenia, e uma coagulação intravascular disseminada em casos de sepse por gram-negativos. O painel de eletrólise também é importante para casos de reanimação hídrica. E a procalcitonina a gente pede porque ela é um marcador de elevada sensibilidade para sepse. Em relação ao sistema hepático, a gente vai pedir a bilirrubina total, PCR e aminotransferase para indicar qualquer lesão hepatocelular possível. Em relação ao sistema geniturinário, como no caso de sepse, a gente tem hipoperfusão, a gente vai ter uma redução da filtração glomerular, causando alterações na creatinina e na ureia. Exames para avaliar a infecção com cultivo de culturas vão indicar para a gente o patógeno exato que está causando aquela sepse. Em relação aos aspectos morfológicos, a gente vai ter alteração morfológica em vários sistemas e vários órgãos do corpo. A gente pode ter aumento do líquido intersticial, a gente pode ter, no caso são os edemas, né? A gente pode ter hematomas, hemorragias, e aqui a gente tem a alteração morfológica das suprarrenais como exemplo. Nessa imagem à direita, a gente consegue ver um hematoma na camada medular, característico de uma sepse, de um choque séptico. Isso pode acontecer em diversos órgãos, dependendo da origem da sepse e do seu prognóstico. Bom, pessoal, eu e o Guilherme vamos falar um pouco sobre a Covid-19 e o choque séptico. Inicialmente, vou falar sobre a resposta imune contra o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, e a tempestade de citocinas. Essa tempestade de citocinas acontece quando nós temos uma resposta imune exagerada, com grande liberação de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1, IL-6 e TNF, e com grande produção de quimiocinas, como CCL2, CCL3 e CCL5. Isso ocasiona uma atração exacerbada de neutrófilos e macrófagos para o pulmão infectado e vai causar uma inflamação e uma lesão tecidual no local. Bom, essa tempestade de citocinas, ela contribui para o desenvolvimento da síndrome de desconforto respiratório agudo, que é a principal causa de morte em pacientes infectados com SARS-CoV. Ela tem como alguns sintomas a falta de ar e a respiração ofegante, e ela é caracterizada pela ocorrência de danos às células pulmonares e aos vasos sanguíneos alveolares, devido à atração de macrófagos e neutrófilos, que no caso da Covid-19 isso acontece por conta da tempestade de citocinas. E algumas consequências são a fibrose, o edema pulmonar e a hipóxia corporal, devido ao mau funcionamento do pulmão. Essa síndrome é uma consequência localizada da tempestade de citocinas. Só que essa tempestade pode causar algo mais sistêmico, como por exemplo, pode evoluir para um choque séptico. Eu vou deixar o Guilherme responder isso. Bem, doutores, pensando nessa resposta imunológica exacerbada e pensando que o receptor de entrada desse vírus na célula, a enzima conversora de angiotensina 2, tem uma distribuição ubíqua dentro do nosso corpo, e aí você imagina essa resposta imunológica de uma maneira sistêmica, então, será que isso é possível causar choque séptico? Bem, alguns estudos trazem algumas evidências. Por exemplo, esse estudo do New England, de uma série de casos com 21 pacientes, acabou demonstrando que 18 pacientes acabaram desenvolvendo choque séptico. E o que é interessante é que a ausência de uma co-infecção viral ou bacteriana nesses casos acaba correlacionando diretamente o choque séptico à Covid-19. Aí você pensa, um estudo pequeno, 21 pacientes e tudo mais. Então vamos para o estudo do JAMA, com 138 pacientes hospitalizados em Wuhan, na China, dentre os quais, dos pacientes que estavam internados na UTI, cerca de 31% acabou desenvolvendo choque séptico também, nas mesmas condições que o estudo anterior. É claro, doutores, que dentro da pirâmide da medicina baseada em evidências, os estudos de série de casos, eles têm um nível mais basal de evidências. Entretanto, dentro de um contexto em que a gente ainda está conhecendo o desenrolar dessa doença, esse tipo de informação ele se torna extremamente relevante para a discussão. Em síntese, a mensagem que a gente gostaria de passar para vocês é que existe uma infecção, essa infecção ela causa a liberação de mediadores vasodilatadores e de citocinas pró-inflamatórias, dentre as quais TNF, interleucina 1 e interleucina 6, que já foram citados anteriormente como envolvidos na etiopatogênese do choque séptico, de tal forma que, se essa resposta imunológica for exacerbada, você pode sim
ter o choque séptico. E é isso, muito obrigado.